Contexto histórico do transporte rodoviário. Ele é considerado o principal meio de transporte, foi priorizado no transporte de mercadorias, quando até então os mais usados eram o ferroviário e o fluvial. O transporte rodoviário ele é feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares. O processo de industrialização automobilística que resultou no aumento da produção de vendas dos veículos no país foi o grande impulsionador da consolidação dessa forma de transporte, que data nas primeiras décadas do século XX. Foi no governo de Washington Luiz, no ano de 1920, que o processo se deu com mais força. As primeiras rodovias brasileiras surgiram no século XIX, mas a implantação dessa malha rodoviária ocorreu no governo de Vargas em 1932, com a criação do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem em 1937 e, mais tarde, com a implantação da indústria automobilística na segunda metade da década de 1950, a aceleração do processo de industrialização e a mudança da capital federal para Brasília. A partir daí, a rede rodoviária se ampliou de forma notável e se tornou a principal via de escoamento de cargas e passageiros no país. No setor rodoviário de cargas, o caminhão é o principal meio de transporte. A Frota Nacional de Caminhões em circulação representa 70% e tem mais de 15 anos de idade. Principal modal de transporte de cargas, representando hoje aproximadamente 60% das cargas transportadas no país, é praticado por 3 tipos de operadores: empresas transportadoras, empresas de cargas próprias e transportadores autônomos. Os autônomos representam 70% da frota existente. O transporte público urbano é responsável pelo deslocamento de 59 milhões de pessoas diariamente, respondendo por mais de 60% dos deslocamentos mecanizados nas cidades brasileiras. A dominância do modal rodoviário ocorre porque o Brasil é o país que tem a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e de passageiros entre as principais economias mundiais. 58% do transporte no país é feito por rodovias, contra 53% da Austrália, 50% da China, 32% da Rússia e 8% do Canadá. Outros fatores que auxiliam para essa dominância são: 75% da produção no país é escoada pela malha rodoviária, seguida da marítima, aérea, ferroviária, cabotagem e hidroviária. Outro seria a flexibilidade, já que com o transporte rodoviário é possível carregar diferentes tipos de cargas com peso e dimensões completamente diferentes. Ou seja, isso garante uma infinidade de possibilidades para a transportadora que decidir adotar esse modal. Por último, a mão de obra, já que esse modal oferece um grande leque de profissionais capacitados, o que não é fácil encontrar nos outros tipos, como o aéreo e o marítimo. É por isso que uma greve de caminhoneiros pode realmente parar o país e provocar uma grande crise de abastecimento, como é que aconteceu em 2018, onde os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes no preço dos combustíveis e pelo fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso. De acordo com Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Logística e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral, os governantes brasileiros nunca priorizaram adotar outros tipos de sistema de transporte porque isso não tem impacto eleitoral. Essa seria uma das razões, por exemplo, para que o projeto da ferrovia Norte-Sul, que cruzaria o país, nunca tenha saído do papel. Outro ponto importante seriam os custos que o Brasil tem com esse modal. No Brasil, os custos logísticos representam 11,6% do PIB apenas na manutenção de rodovias, ainda faltando os custos com a manutenção pelas empresas transportadoras. Segundo o Plano Nacional de Logística e Transportes, estima-se que, caso a matriz de transporte brasileira fosse mais equilibrada, nós iríamos reduzir 2,5 bilhões de dólares por ano em custos logísticos. Além disso, os fretes poderiam ser reduzidos em 62% para o modal hidroviário e 37% no ferroviário, em comparação ao modal rodoviário. Apesar do gasto com pedágio e com o alto valor do frete, o modal rodoviário ainda é o mais econômico. Os custos da manutenção, por exemplo, são mais baratos. Além disso, o caminhão é possível transportar uma carga de uma forma fracionada ou dividida e a entrega vai de ponta a ponta.
E por último, eu queria destacar a falta de estratégica no Brasil. A falta é notável. Entretanto, como dito anteriormente, politicamente falando, não é interessante realizar uma reforma nos modais de transporte brasileiro. Mas, economicamente falando, um déficit enorme se cria com esse desequilíbrio nos transportes. Dessa forma, não é impossível que novas greves se criem a fim de enforçar uma resposta política. A manutenção do transporte rodoviário. Segundo o site Transac, foi feito um levantamento com a Autopista Litoral Sul Artérias e a Polícia Rodoviária Federal. Este levantamento descobriu que falhas mecânicas ocupam a 4ª posição entre as causas de acidentes em estradas brasileiras. 9 edições da Serra Segura descobriram que 40% dos veículos apresentavam problemas, incluindo suspensão e problemas com freios. Novamente, segundo a Transac, a falta de manutenção compromete a segurança dos motoristas e pode resultar em prejuízos financeiros elevados. No caso dos caminhões, particularmente, que ficam parados a longo período para a realização de reparos e acabam tendo sua vida útil reduzida. Isso sem falar nos atrasos das entregas, quebras de contratos, veículos parados e perdas das cargas, por conta de tombamento, saque ou vencimento de validade. Segundo Gilson Barbosa, o gerente de serviços da Divina Caminhões, diz que o transporte rodoviário não necessariamente deveria ser tão caro. A manutenção preventiva é mais barata que reparos corretivos. A revisão de caminhões deveria ocorrer a cada 15 mil quilômetros rodados. Algumas curiosidades sobre transporte rodoviário que muitas pessoas não conhecem. Tem mais de 1,2 milhões de caminhoneiros registrados na Agência Nacional de Transporte Terrestre. É o principal meio de abastecimento do mercado industrial e comercial brasileiro. No Brasil, hoje, os caminhões estão sendo equipados e montados para não provocar tanta poluição do ar como antigamente. 1.751.868 quilômetros de estradas brasileiras que possibilitam a movimentação de 56% das cargas nacionais. O transporte rodoviário é o principal transporte de pessoas também, e a quantidade de quilômetros de estradas existentes no país é a 4ª maior do mundo. Alguns pontos positivos e negativos. Positivos. A carga ela pode ser entregue diretamente ao cliente. Tem uma movimentação menor da mercadoria, então fazendo com que reduz os riscos. Tem uma agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em curtos espaços a percorrer. Possui cargas menores, o que leva a um manuseamento mais simples e é de fácil contratação. Já nas desvantagens, a gente tem o custo do frete, que é mais caro, por conta dele possuir um alto custo de manutenção e de combustível. Os veículos utilizados têm influência na poluição ao meio ambiente. Tem diversos problemas dentro dessa modalidade de transporte, incluindo o congestionamento de veículos, o elevado número de roubos e assaltos de caminhões de carga e a precariedade de muitas rodovias. Possui um limite de peso e, por fim, tem um gerenciamento complexo, que necessita de vários documentos.